Que negócio é esse, Sebrae? 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 Olá, pessoal! O podcast Que Negócio é Esse, Sebrae está de volta. Nesse episódio, vamos falar sobre a energia solar fotovoltaica, como esse mercado tem crescido e se mostrado um bom negócio para quem quer empreender. Além de gerar energia limpa e renovável, esse mercado é uma grande oportunidade para os consumidores que querem economizar na conta de energia. Eu sou Camila Campos e o episódio 42 do podcast do Sebrae Minas está começando. E para contar pra gente as oportunidades e desafios desse mercado fotovoltaico na prática, convidamos Diego Barbosa, proprietário da empresa Acenário Energia, de São João del Rei, que desde 2015 mudou de área após enxergar potencial no setor de energia solar fotovoltaica. Seja bem-vindo ao podcast do Sebrae Minas, Diego. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês aqui, fundamental também pela trajetória do Grupo Acenário, estar do lado aqui do Sebrae. E para compor nosso time está conosco o analista do Sebrae Minas e especialista em gestão energética, Diogo Lisboa. Seja bem-vindo, Diogo. Olá, Camila. Olá, Diego. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho sobre tendências voltadas para o mercado fotovoltaico, oportunidades, para quem quer empreender. Então, será um prazer participar desse podcast com vocês. No Brasil, mais de 305 mil pequenos negócios estão envolvidos com o mercado de energia solar, de acordo com dados da Receita Federal até setembro de 2021. Entre esses empreendimentos estão desde fabricantes de placas, peças e equipamentos para o comércio, instalação e manutenção de sistemas fotovoltaicos. Já, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar, a Absolar, o país já ultrapassou 6 gigawatts de uso da fonte solar em usinas de grande porte, pequenos e médios sistemas instalados em telhados, fachadas e terrenos. A fonte já trouxe 31 bilhões de reais de novos investimentos privados, gerando cerca de 170 mil empregos e pode ajudar na recuperação econômica do Brasil no pós-pandemia, por ser a fonte renovável que mais gera emprego no mundo. Quando falamos da evolução de fonte solar no Brasil, até agosto de 2021, segundo outra pesquisa da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e da Absolar, houve um crescimento de 7.834 megawatts de potência instalada em 2020 para 10.429 megawatts em 2021. Sabem quem lidera esse ranking por estado? Minas Gerais, com 18,4% de potência instalada. Ô Diogo, explica pra gente como se dá a geração de energia solar. Então, Camila, a geração de energia solar, ela acontece de duas maneiras principais: a energia solar térmica e a energia solar fotovoltaica. A energia solar fotovoltaica, ela gera energia elétrica por meio da captação dos raios solares. Já a energia solar térmica, ela capta essa luz solar, porém ela aquece, muito utilizado na questão dos chuveiros, na questão das torneiras, também nas piscinas, que são aí alguns dos vilões do consumo energético das residências e das empresas. E como funciona a geração de energia solar fotovoltaica e por que a produção desse tipo de energia tem crescido no Brasil? Bom, Camilo, o funcionamento de um sistema de energia solar fotovoltaica, ele acontece por meio da utilização de painéis solares. Esses painéis, eles captam a luz solar que produzem energia por meio de um efeito fotovoltaico. Então, as correntes elétricas contínuas que chegam nesse painel solar, elas são convertidas em uma corrente alternada por meio de um inversor solar. E aí, a partir de então, a gente tem a eletricidade disponível para ser utilizada nas residências, nas empresas, ou até mesmo ser armazenadas, no caso de um sistema fotovoltaico de baterias. Com relação ao crescimento da energia solar fotovoltaica no Brasil, eu destaco alguns fatores. O primeiro é relacionado à redução de custos com a energia elétrica. Uma vez implementado esse tipo de sistema, imediatamente o cliente já vê essa redução acontecendo na sua conta de energia. Relacionado também às questões de custo, cada vez mais está competitivo esse tipo de tecnologia no país, além também das questões ambientais. Nós estamos falando aí de uma energia que ela é renovável, uma energia limpa e que degrada muito pouco o ambiente. Também tem a questão da crise hídrica que nós estamos passando. Uma vez que você não depende mais das bandeiras tarifárias impostas pelas concessionárias em momentos como esse que nós estamos passando, você diminui, obviamente, seus custos e não tem uma oscilação aí a depender
dessa energia convencional. Diego, e o que te fez apostar nesse mercado fotovoltaico lá em 2015 com a criação da Acenário? E quais as mudanças que você percebeu nesse segmento de lá para cá? Então, Camila, foram vários fatores que me fez ir para o setor de energia solar. Mas antes eu tive minha trajetória no ramo de imóveis, no ramo da construção civil e até mesmo no ramo da mineração. Tive a oportunidade de formar em escola pública, estudar, batalhar e conseguir também formar na Universidade Federal em Engenharia de Produção, contar com o apoio do Sebrae também desde o início da nossa trajetória, no qual eu pude estar empreendendo em 2015. Lá em 2015 ainda, eu morava numa casinha popular. Nessa casinha popular havia um aquecedor solar. E no meio dessa condição, a gente tinha ali a crise hídrica e energética que a gente vinha atravessando naquela ocasião, muito parecida com o contexto atual. E aí, com isso, se esse negócio está me trazendo essa economia, por que não oferecer isso para a sociedade? Então, o estalinho veio ali porque empreender também com o segmento de energia solar. Infelizmente, em 2014, eu perdi meu pai. Hoje o nome é Acenário, é em homenagem a ele, no qual a gente veio numa trajetória no crescimento do grupo, os 2 primeiros anos ali, mais no segmento de aquecimento solar, depois mais 2 anos no segmento residencial, 2 anos ali no segmento comercial e agora a gente indo para os grandes projetos aí, industriais, nesse segmento de energia solar fotovoltaica. E qual é a carteira de clientes da Acenário hoje? Hoje nós atendemos aí mais de 1.000 clientes nessa trajetória de 6 anos do Grupo Acenário. Dentro dessa nossa história também, eu acho importante aqui frisar um trabalho do Sebrae, que é a Rede Mersol. É um grupo de empresas no qual eu tenho a oportunidade de estar presidindo. Por iniciativa do Sebrae, nós tivemos o programa de fomento à energia solar em 2018. E aí, com esse programa, essas 10 empresas que estão juntas no grupo, nós passamos lá por gestão estratégica, gestão financeira, marketing, processo criativo, eficiência energética, cultura da cooperação, o qual evoluímos para a central de negócios. E nessa central de negócios, nós fazemos negócios compartilhados, compartilhamos processos, trocamos muitas figurinhas nesse nosso segmento para poder reduzir custo e melhorar os resultados das nossas empresas também. Agora, Diogo, além da venda e instalação desses sistemas fotovoltaicos, para quem quer apostar nesse nicho de mercado hoje, quais as melhores oportunidades para empreender? Então, Camila, é bem verdade que a maior parte dessas oportunidades voltadas para a cadeia fotovoltaica, elas estão relacionadas às atividades de integração, de instalação, de manutenção de sistemas fotovoltaicos. Mas o Sebrae, ele realizou um estudo da cadeia de valor da energia solar fotovoltaica no Brasil. E nesse estudo, trouxe diversas outras oportunidades de negócios relacionadas ao setor. Dentre elas, eu queria destacar aqui empresas de treinamento e capacitação, pois os profissionais fotovoltaicos precisam se capacitar tecnicamente para estarem preparados para atender seus clientes. Outra oportunidade de negócio está relacionada a empresas de certificação, uma vez que os profissionais fotovoltaicos eles precisam oferecer aos seus clientes uma maior confiabilidade e maior proteção do serviço que ele está prestando. Então isso demonstra que aquela empresa ela passou por uma série de exigências para estar prestando aquele tipo de serviço. Então, por exemplo, uma NR10, que é instalações de serviço em eletricidade, uma NR35, que é um trabalho em altura. Outro tipo de negócio também que tem uma grande oportunidade são as corretoras de seguro, que podem se especializar no ramo fotovoltaico, oferecendo seguros para projetos fotovoltaicos. E por fim, queria destacar também empresas do ramo de editoração, de publicidade, revistas, websites, têm se especializado no ramo fotovoltaico, uma vez que a procura de leitores por esse tipo de informação tem sido cada vez maior no país. E também eu posso fazer um comentário que vem na questão das prestações de serviço, limpeza dos painéis, manutenção preventiva, até mesmo inovação, lacunas que se tem no setor da energia solar também, como um processo de marketing, um processo de inovação, um fabricante de estrutura, que seja um fornecedor ali de marketing digital especializado nesse segmento, como a gente vem falando agora da internet das coisas, automações, coisas que se conectam, vai muito de encontro com esse tipo de produto complementar também. Por causa da crise hídrica e dos consecutivos aumentos da conta de luz, que chegou a 20% em 12 meses, a procura por alternativas de energias sustentáveis e mais baratas cresceu proporcionalmente. Não é à toa que o consumidor residencial representa 80% do total dos geradores instalados no país. Fato que levou o Brasil a entrar para o grupo de 14 países com maior potencial de geração de energia. Mas, pasmem, sabe o quanto esse valor representa na matriz energética do país? Menos de 2%. Ou seja, ainda há muito potencial para ser explorado nesse mercado fotovoltaico. Mas, Diogo, quais as análises que consumidores e empresas devem fazer para saber se a implantação
geração da energia fotovoltaica é vantajosa ou não? Então, Camila, no momento de avaliar a viabilidade de um investimento como esse, é preciso que o consumidor considere diversos fatores. Entre eles, o prazo de retorno do investimento, o chamado payback, os riscos envolvidos, o custo de instalação de um sistema como esse, o tempo de performance, o chamado também o tempo de vida útil desse equipamento, e os custos também da aquisição dos produtos que estão ali fazendo parte de todo esse projeto. Além disso, eu queria ressaltar que é importante que o consumidor avalie a credibilidade dessa empresa que estará prestando esse tipo de serviço, a qualidade dos equipamentos e a garantia que essa empresa dará para esse consumidor pós-instalação. Algumas empresas praticam cerca de 6 meses de análise de performance, outras fazem uma avaliação de 12 meses. Então é muito importante que o consumidor fique atento a todos esses fatores. Agora, Diego, na visão do consumidor, qual o investimento necessário, vida útil e tempo de retorno desse sistema fotovoltaico? Então, Camila, é isso que nós temos que trabalhar com os clientes, com os consumidores, mostrando que o tempo de retorno na ordem de 3 a 5 anos e que a vida útil desses equipamentos ele está na ordem de 25 anos. Não é nem vida útil, é a garantia de geração no mínimo 80%. Então são bens duráveis. E quando o cliente entende isso, ele passa a investir na tecnologia. Então, o cliente ele tem a oportunidade de ser um prosumidor, ou seja, produzir sua própria energia. Desde 2012, com a resolução 482. Esse segmento ele veio crescendo, no qual agora os clientes eles veem assim, o meu vizinho colocou, então deixa eu buscar essa informação. Então, a gente vai, as empresas, a imprensa, vai fazendo esse trabalho de divulgação e isso, no ponto de vista do consumidor, vai se tornando cada vez mais acessível para a sociedade. Já que falamos do valor da compra e instalação desse sistema fotovoltaico, que por sinal requer um investimento pomposo, ouça uma dúvida muito interessante do William Vieira, nosso ouvinte lá do Vale do Mucuri. Meu nome é William Douglas Vieira, da empresa W Circuito Solar de Teoflotano, Minas Gerais. Eu gostaria de saber de vocês quais os mecanismos podem ser usados para facilitar a aquisição dos equipamentos pelos clientes sem prejudicar a saúde financeira da minha empresa. Bom, William, com relação à aquisição de equipamentos de maneira mais facilitada, hoje existe algumas práticas mercadológicas bem interessantes, como, por exemplo, empréstimos, parcelamentos, financiamentos por bancos ou empresas autorizadas, que fazem na média de 6 a 10 anos, a depender do valor a ser investido. E, normalmente, nessa mensalidade de financiamento, ela cabe no bolso no valor igual ou menor à conta de energia que aquela empresa ali normalmente já paga ou aquele consumidor. Além disso, os integradores eles podem contribuir com acesso a esse tipo de crédito, facilitando essa intermediação entre o potencial cliente e as instituições financeiras, o sistema creditício, como é conhecido por alguns, e além disso fazer a venda direta. Como que acontece essa venda direta? No momento onde o cliente ele compra diretamente do distribuidor e aquele integrador ele acaba sendo o terceiro, fazendo somente o serviço de instalação e de prestação do serviço. Dessa maneira, você acaba não tendo a necessidade de ter um estoque, diminuindo também as questões tributárias e, por consequência, não prejudicando a saúde financeira da sua empresa. O que é legal também, William, é que você pode se associar com outras empresas do segmento de energia solar para compras em conjuntas. Com isso, você vai conseguir melhores condições para poder ofertar para os seus clientes. O William da W Circuito Solares teve sua dúvida respondida aqui e você também pode ter. Envie sua pergunta para o direct do Instagram do Sebrae Minas. Ela pode ser esclarecida pelo nosso time de especialistas em um dos episódios do podcast Que Negócio é Esse, Sebrae? Bom, a gente percebe que o cliente residencial compõe grande parte do consumidor da energia solar fotovoltaica. Mas não é só ele, não. Com um preço salgado na conta de luz, muitas empresas também têm procurado alternativas para a geração de energia. Diogo, quais as atividades hoje que mais consomem energia e que podem aproveitar as vantagens do sistema fotovoltaico? De maneira geral, a indústria consome muita energia, Muitos não sabem, mas padarias, elas estão aí contempladas no setor industrial. Além disso, a gente pode inserir supermercados, a rede hoteleira, o próprio setor do agronegócio é um setor que tem consumido muito esse tipo de fonte renovável, shopping centers, construção civil e bares e restaurantes, muito por causa da questão relacionada ao sistema de refrigeração. Agora, Diego, a Cenário também recebe demandas de empresas, correto? Há alguma diferença entre a instalação, a manutenção, a geração e o consumo de energia do residencial para o sistema fotovoltaico comercial?
comercial? Bem, Camila, são situações bem parecidas. A instalação do sistema residencial e do sistema comercial. Temos recebido muitas demandas, sim, do segmento comercial. Hoje a nossa especialidade está nessa atuação do comercial. E a principal diferença que a gente tem é que no sistema residencial a gente tem uma carga bifásica, que na grande maioria dos casos, a adequação da instalação elétrica da casa do cliente já está adequada para receber o sistema fotovoltaico. Já no sistema comercial, em muitos casos, que é um sistema trifásico, ao se fazer o pedido junto com a concessionária, vê-se a necessidade de reforçar a rede por parte da concessionária. Então tem a troca de transformador, reforço de rede, coisas do tipo, mas que não interfere diretamente, na maioria dos casos, para o consumidor. É uma parte burocrática, técnica, dentro da concessionária. Mas o que a gente tem também, nos dois sistemas e ambas as situações, é a limpeza e manutenção do sistema, que é o ideal que seja feita pelo menos uma vez por ano, e a manutenção preventiva, para poder checar a garantia e acionamento dos componentes daquela instalação. Nesse quesito, Diogo, você poderia explicar para a gente a diferença da energia gerada pelo sistema fotovoltaico das hidrelétricas? Bom, Camila, a energia gerada nas hidrelétricas, conhecida como energia hidráulica, ela caracteriza pelo uso da força da água para gerar energia elétrica. Já a energia solar fotovoltaica, como a gente já disse anteriormente, ela é gerada por meio da captação da luz solar. Queria destacar aqui com relação às usinas hidrelétricas, que hoje representam a maior parte da nossa matriz energética, que ela é muito vantajosa no sentido da economia, da economicidade em si, porque ainda os custos são muito competitivos. É bem verdade que também, devido às oscilações que a gente está passando agora da crise hídrica, faz com que o custo da energia gerada nas hidrelétricas ele se torne mais caro. Essa é a sua opinião também, Diego? Você sente isso no dia a dia? Sim, Camila, e principalmente porque são fontes complementares, né? A fotovoltaica, ela gera muito bem durante o dia. Então, essa matriz energética, ela tem uma elevação de geração, principalmente das 9 da manhã às 3 da tarde, por mais que ela vai estar gerando o dia inteiro. E aí, com isso, a gente depende do sistema hidráulico, principalmente à noite. E aí é onde que a gente tem um horário, onde que a tarifa é mais alta. Principalmente para o cliente residencial, a gente tem a oportunidade ainda da utilização do aquecedor solar, que vai estocar água quente, água térmica, aquecida durante o dia, à noite no reservatório térmico, para essa utilização. E como as empresas que adotam esse tipo de energia mais sustentável podem sair na frente utilizando o marketing verde, Diogo? Bom, Camila, com relação ao marketing verde, ele é um assunto, né, e uma prática estratégica que está sendo muito utilizada para as empresas se tornarem ainda mais competitivas e diferenciadas em relação ao seu concorrente. Não menos importante, nós estamos falando de uma diminuição do impacto ambiental. Então, muitas das empresas, elas têm pensado nessa maneira para se diferenciar e também para ser escolhida pelo consumidor. O consumidor está muito preocupado com as práticas ambientais que as empresas têm adquirido. E ao utilizar as energias renováveis como uma fonte prioritária, que é o caso da energia solar, demonstra que a empresa está tendo esse marketing verde, que tem como objetivo criar essa valorização e a consolidação da sua marca por meio de iniciativas mais sustentáveis. Tudo isso porque o cliente ele evita o desmatamento, desapropriação, alagamento para construções de novas hidrelétricas, porque ele passa a gerar a energia dele no processo de prosumidor. Com isso, ele evita também o acionamento da termoelétrica. E aí, acionamento esse que vai colocar CO2 na camada atmosférica, elevação da tarifa elétrica por causa da queima de combustíveis fósseis para tocar essas termoelétricas. E aí, quando a pessoa investe, sim, em energia solar fotovoltaica, ela passa a movimentar a economia local. E até mesmo os empresários passam a gerar mais emprego, renda e investir em outros sonhos no seu dia a dia. Agora, uma curiosidade. A cada dia tenho percebido mais empresas nesse mercado fotovoltaico operando como franquia. Na sua opinião, Diogo, para quem quer abrir um negócio nesse segmento, um modelo de negócio já testado é a melhor opção? Pode ser sim uma boa estratégia. Porém, é muito importante que o empreendedor ou potencial empreendedor, ele faça algumas análises antes de definir se ele vai ter o próprio negócio ou se ele vai adquirir uma franquia. Em um mercado cada vez mais acirrado, é muito importante que esse empreendedor, ele avalie o histórico da rede no qual ele quer adquirir uma franquia. Além disso, é muito importante ele avaliar os produtos e serviços que são oferecidos pelaquela franquia, avaliar qual que é o posicionamento de mercado, entender qual que é o nível de conhecimento da franqueada com relação ao mercado que está atuando. Além disso, qual que é o suporte que essa franquia vai dar para o seu franqueado? Qual que é o nível de satisfação dos franqueados que já têm uma franquia? E por fim, as questões relacionadas também às taxas cobradas, como royalties,
royalties e além, obviamente, da viabilidade. Essa franquia, ela é viável para o tipo de investimento que eu quero fazer? Agora, Diego, para quem quer comercializar essas placas, quais as estratégias que podem ser utilizadas para potencializar ainda mais as vendas? Aproveita e conta pra gente como fazer um marketing digital assertivo nesse setor. O principal é ter uma clareza do processo comercial quando se fala desse segmento. Isso, ao longo do tempo, mostrou pra gente que a gente precisaria de ter ali uma estrutura de pré-venda. E esse pré-venda a gente tem ali o outbound, que é um trabalho mais ativo da nossa equipe comercial. E aí a gente também tem o pré-venda com inbound, que é um trabalho mais passivo, no qual a gente vai ter ali recebimento de mensagem pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Google, clientes chegando na loja, telefone. Já o outbound é um processo diferente, no qual a equipe ela tá em busca do cliente direcionado dentro do perfil ideal dentro do nosso negócio. E além disso, a gente precisa de um time forte, uma força de venda forte ali para poder atuar, que seja por representantes comerciais, consultores de vendas engajados. E aí, além disso, nós vamos para o segmento ali de pós-venda e o acompanhamento do sucesso do cliente. E não dá para misturar esses conceitos, todos esses aqui que eu citei no segmento comercial. E ao falar de marketing digital, é extremamente necessário a gente estar ali presente, com um bom site, com uma boa estruturação ali, presença no Facebook, no Instagram, nas redes sociais e principalmente no Google, para o cliente conseguir localizar a empresa, conseguir saber onde que ela fica. A gente precisa muito de ter essa clareza da personificação do nosso público-alvo. É isso que é muito interessante também nesse nosso segmento. E agora, falando em tecnologia, quais as tendências em equipamentos, novas tecnologias e processos nesse nicho de mercado, Diego? O avanço tecnológico das baterias, principalmente movimentado pelo caminho que a gente tem aí dos veículos elétricos, que vem cada vez conquistando mais espaço no nosso mercado. E aí essas baterias, hoje ela já chega no intuito de ser instalado no horário de ponta, ou seja, o horário que a tarifa elétrica ela é mais cara para o setor industrial e o setor comercial. E aí, além disso, nós temos também, quando a gente vai falar diretamente ali do fotovoltaico, temos os painéis, eles aumentando cada vez mais a potência. Logo, eles têm melhorado a eficiência, ocupando menos espaço e atingindo uma melhor performance, um melhor rendimento. Quando a gente fala de processos, aí a gente vai de encontro para partes internas das empresas, que é necessário ter um processo enxuto para a longevidade das empresas e parcerias, network, sempre fortalecer essas parcerias, mesmo sendo no processo de franquia ou não, tá com pessoas ali com experiência é fundamental hoje para essa pessoa conseguir performar melhor nesse mercado. Complementando o Diego aqui, Camila, esse mercado realmente ele está passando por um processo de reformulação tecnológica. Tem alguns estudos relacionados aí às células fotovoltaicas orgânicas chamadas OPV, que vão remodelar a forma com que a energia solar fotovoltaica vai ser captada nas residências, prédios comerciais, vai mudar todo esse design, né, de estrutura em si. Hoje a gente tem um método convencional que são esses painéis solares que ficam em cima dos telhados, e a chegada dessas células fotovoltaicas orgânicas com certeza darão outros rumos. É claro que ainda a gente está todo na avaliação com relação aos custos, a eficiência em si desse tipo de tecnologia, mas é um processo aí de transformação que o mercado tem passado. Com relação à parte processual, ela é fundamental, a padronização em si das rotinas, das atividades, a possibilidade de mensurar, né, o seu esforço com relação ao que você colocou enquanto meta para alcançar, ela é fundamental para você conseguir equacionar as suas contas, obviamente, e também conseguir ter alguns planos de ação caso aquele tipo de estratégia não esteja da melhor maneira possível. Então, assim, sem sombra de dúvida, uma empresa que hoje não tem o mínimo de um processo bem definido, o mínimo de uma padronização, seja relacionada a vendas, atendimento ao cliente, controle de estoque e tantas outras variáveis, ela realmente não vai ser perene no mercado. Como já conversamos, em tempos de crise hídrica, poder gerar a própria energia é uma vantagem e tanto para consumidores residenciais e empresariais. Mas vamos entender um pouco mais sobre a produção dessa energia. Diego, vamos supor que eu instalei o sistema fotovoltaico na minha casa e a energia gerada foi mais que suficiente para o meu consumo. Com o excedente dessa energia, há a possibilidade que eu venda para as concessionárias de energia? Há uma tarifação específica? Então, Camila, o termo venda
ainda ele é vedado pela resolução, pela 482. Então, o que a gente consegue é uma troca, ou seja, eu gero durante o dia, injeto na rede e à noite eu consumo da rede. O cliente ele faz uma troca junto com a concessionária. O que é muito comum também nesse nosso segmento é a alocação dos equipamentos, onde que a gente vê as fazendas solares oferecendo um desconto na conta de energia para o consumidor. Então, esse daí é uma modalidade que se tem também no nosso segmento. Essa troca é como se gerasse um crédito para esse cliente? Com relação a essa compensação de crédito, ela é talvez até muito simples de entender, né? Uma vez que o sistema fotovoltaico gera mais energia do que foi consumido, esse valor é disponibilizado na rede elétrica e ali o consumidor ele tem até 60 meses, né? Ou seja, 5 anos para consumir aquela energia. No mercado cativo que a gente hoje se encontra, não podemos, conforme o Diego disse, né, por meio de uma resolução, comercializar essa energia para fins próprios. Agora vamos falar sobre o marco legal. O que é o marco legal e como ele impacta o mercado? Trata-se de uma lei, na verdade, a 5829, que vai trazer um ambiente regulatório favorecendo a atuação do setor fotovoltaico no nosso país. Com esse marco legal, eu acredito que a gente terá uma segurança jurídica para atuar no setor, uma maior previsibilidade para quem quer investir. Muitas pessoas ainda não investem em energias renováveis no nosso país por algumas incertezas. Dentre elas, esse amparo legal, né, mediante uma lei. Hoje nós somos regidos aí por uma resolução que é a 482. E além disso, democratizar o acesso a energias renováveis, né? A democratização, ela traz consigo a acessibilidade, a facilidade de financiamento, a popularização em si das fontes renováveis. Então, de maneira geral, esse marco legal é obviamente que ele vai trazer consigo algumas questões tarifárias, né? Como, por exemplo, a taxa do fio B, que é uma componente tarifária que remunera as distribuidoras de energia e por si só ela é justa, uma vez que a gente gera essa energia, insere ela na rede elétrica, então por que não pagar por isso? Obviamente de maneira justa. Mas além disso, é bem importante lembrar que todos os consumidores que já geram sua própria energia ou aqueles consumidores que protocolarem a sua solicitação de acesso em até 12 meses após a publicação desse marco legal, ele irá se manter nas regras atuais. Agora uma pergunta muito pessoal, gente, baseada, lógico, no conhecimento e experiência de vocês. O que precisa ser feito em relação a políticas públicas para incentivar ainda mais a produção de energia solar no Brasil, uma vez que falamos no início desse episódio que ainda há um potencial enorme a ser explorado? Diego? Hoje temos vários incentivos, até mesmo por parte do governo, que é desconhecido pela sociedade. Isenção de ICMS, isenção de alguns impostos, incentivando a cadeia da energia solar. Com isso, se a gente tivesse algumas propagandas, algumas campanhas direcionadas mostrando, digamos, o apoio que se tem para essas fontes e o resultado que isso tem trazido para tanto o cliente quanto para o município, para o estado e país, seria bem interessante. Uma outra situação que a gente vê também de política pública que é bem interessante seria criar talvez um programa parecido ali com Minha Casa Minha Vida, né, que hoje é o Casa Verde e Amarela, que poderia também ser uma fonte de incentivar cada vez mais os projetos aí de energia solar fotovoltaica. Com relação a essas políticas de popularização, recentemente uma senadora fez uma proposição de uma lei no qual o sistema fotovoltaico vai poder ser financiado nos moldes que são feitos hoje do imobiliário. Você, na hora que você vai fazer o seu financiamento imobiliário, quem sabe daqui a um tempo você consegue prospectar o seu projeto da sua usina solar fotovoltaica já integrado. Seria uma excelente maneira da gente viabilizar esse tipo de energia. O Sebrae recentemente realizou um guia voltado para o desenvolvimento da cadeia fotovoltaica para os municípios. E esse material, ele tem como objetivo sensibilizar os gestores para implementar leis voltadas para energias solares fotovoltaicas de maneira a estimular a sociedade a investir no setor, a ter sua própria geração de energia, a atrair empresas, atrair investimentos e, por consequência, fazer todo o desenvolvimento da economia local. É claro que cada município tem sua realidade, tem as suas especificidades, mas é possível, de alguma maneira, estimular a sociedade e fazer todo o desenvolvimento da economia local por meio das energias renováveis. Nós temos um belo exemplo no Brasil, que é o caso da Palmas Solar. Palmas investiu, enquanto lei, na energia solar fotovoltaica. Então, quem investe, por exemplo, tem algumas isenções relacionadas ao IPTU, ITBI. Quem presta algum tipo de serviço na cidade voltada para o setor consegue ser isentado do ISS. Uma grande forma, obviamente, é o próprio município dar o exemplo, fazer a sua própria usina solar fotovoltaica para a administração pública. E aí vai beneficiar as escolas, os hospitais,
fotovoltaicas, a iluminação pública. Muitos municípios também têm trabalhado com consórcio. Eu vou unir a prefeitura aqui da cidade próxima para construir uma usina integrada que vai beneficiar as duas cidades. Então, assim, as formas são diversas. O que a gente precisa realmente é disseminar, levar esse tipo de conhecimento, de possibilidades para os gestores públicos para fazer esse desenvolvimento na cidade. Percebeu quanto potencial e caminhos existem para o crescimento do mercado de energia solar fotovoltaica no Brasil? Por isso é bom ficar sempre ligado na legislação, acompanhar as tendências do setor, planejar com cuidado a gestão da sua empresa, reforçar sua infraestrutura e investir na divulgação. Além de tudo isso que já falamos, Diego, quais as dicas que você daria para aquele empreendedor que pensa em abrir um negócio nesse mercado? É importante que para esse empreendedor ele tenha ali uma cultura clara e bem definida, para que ele tenha um time forte. Ele buscar essa informação de como trabalhar nesse processo vai ser fundamental. Ter o foco na gestão estratégica. Muitas vezes, se ele ficar puramente envolvido no operacional, ele não vai conseguir expandir um negócio dele. Ter foco na venda. Então, ter sempre uma preocupação, um zelo com o cliente, trabalhar no sucesso do cliente é fundamental nessa jornada desse cliente. Outra dica muito importante, se capacitar é fundamental e ficar de olho sempre nos custos da sua empresa. Esta aula de hoje sobre o mercado fotovoltaico foi do Diego Barbosa, proprietário da empresa Acenário. Obrigado por aceitar nosso convite e pelas dicas. Eu tenho certeza que farão toda a diferença para quem quer abrir um negócio nesse segmento. Sucesso para você e para a Acenário, Diego. Eu que agradeço, Camila, a oportunidade, a presença aqui também do Diogo, a companhia. Muito obrigado, Sebrae. Muito obrigado, ouvintes. Qualquer dúvida também estamos à disposição. Agora, Diogo, para finalizar, quais os cuidados em relação à gestão e à própria legislação que o futuro empreendedor deve ter ao entrar nesse nicho de mercado? Eu acho que a palavra-chave aí é planejamento. Neste momento inicial, caso você queira empreender e esteja nos escutando, eu queria dar 2 dicas em especial. Primeiro, relacionado aos aspectos financeiros. A empresa em si, ela necessita realmente de fazer toda uma avaliação dos seus custos fixos, os custos variáveis, para manter o seu negócio cada vez mais competitivo. Ter um capital de giro é extremamente importante para a saúde financeira da empresa e praticar um preço competitivo. O cliente sempre faz essa análise, se o preço de fato está justo com o que você está ofertando. É muito importante que o empreendedor avalie de fato qual o mercado que ele quer atingir. Hoje, por exemplo, na energia solar fotovoltaica, a gente tem a classe de consumo de comércio, serviço, residências, indústrias, área rural. Qual é o mercado que você quer atingir? E, por fim, analisar também o público em si que você vai estar ali lidando, atuando no dia a dia. Além disso, a questão dos concorrentes. Você está avaliando seus concorrentes? Quais são os pontos fortes desse seu concorrente? Quais são os pontos fracos que se tornam oportunidade para a sua atuação e, de fato, seu negócio ser cada vez mais competitivo? Diogo Lisboa, analista do Sebrae Minas e especialista em gestão energética. Obrigada por participar do nosso bate-papo e te encontro em outros episódios do Que Negócio é Esse, Sebrae? Tá combinado? Combinadíssimo, Camila. Muitíssimo obrigado pelo convite. Queria agradecer também aqui a participação do Diego Barbosa. O Sebrae está à disposição para atuar com vocês aí no mercado fotovoltaico. É isso, pessoal! O episódio 42 fica por aqui, mas você sabe que pode contar com Sebrae Minas. Acesse o site sebrae.mg para encontrar uma infinidade de materiais gratuitos como pesquisas, e-books e cartilhas. Aproveite para participar de palestras, oficinas e cursos oferecidos para te ajudar a empreender ou melhorar a gestão do seu negócio. E para não ficar de fora das novidades e oportunidades de outros segmentos e nichos de mercado, segue o nosso podcast Que Negócio é Esse, Sebrae? Na sua plataforma de áudio favorita. Ah, e já pode se preparar, que no próximo episódio vamos falar sobre negócios sociais. Vai perder não, né? Até lá! Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae?